Boa noite, meus irmãos, a graça e paz. Hoje estamos dando início a mais uma live. Estamos no 8º episódio. Desde já eu gostaria de agradecer a presença dos irmãos que estarão presentes aqui conosco esta noite e aqueles que depois irão ter a oportunidade de ver esta live. Amém? Lembrando aí também os irmãos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Fogo no Altar, e divulga esse vídeo para o número maior de pessoas que vocês conhecem e que precisa ser alcançado pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu vou chamar aqui o convidado desta noite, é o Guilherme, é um amigo meu, que ele congrega na mesma igreja que eu congrego, Metodista Pampulha. Ele que vai estar sendo responsável pela palavra aos nossos corações, amém, irmãos? Gere expectativa nos seus corações, que eu tenho certeza que vai ser uma Boa noite. noite, Alan. Boa noite, Guilherme. Como é que Boa tá? noite, tudo bem? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo aí, beleza. Qualquer problema que der, você me fala, porque senão às vezes eu saio falando sozinho. Não, pode deixar que eu te falo. Desde já eu gostaria de agradecer você pela sua disponibilidade em estar participando desta live. E eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor irá usar a sua vida de uma forma poderosa. Amém, irmão? Também. Então, né? Para quem estiver nos assistindo aí, eu me chamo Guilherme, né? Igual a Alan chegou a apresentar. E assim, eu sou grato a Deus por poder estar tendo esse privilégio de participar aqui hoje, Alan, porque primeiro eu vejo, né, o tanto que Deus tem te usado. Desde quando a gente conheceu a igreja, Deus usou você e o Yara, né, para meio que apresentar a igreja para a gente, através da UBB. E eu me lembro que o primeiro convite também que a gente recebeu para ir no culto foi seu, onde a gente ia estar ali vendo a apresentação, né, de uma criança da família de vocês. E desde então a gente não tirou o pé de lá mais. A gente realmente ficou, porque é encantador a forma de que a palavra é ministrada e a gente foi marcado. Eu lembro que na época eu sofria muito de condenação na mente mesmo e o diabo sambava comigo. Mas graças a Deus, né, por aquela palavra da graça ali, eu fui totalmente liberto. Hoje eu tenho uma outra vida, não só eu, mas eu e a minha esposa. E isso passa pela sua vida, né? Então, assim, agradecer pelo privilégio de estar participando aqui hoje desse projeto que Deus colocou no seu coração. Eu creio que você tem muita gente para alcançar ainda. Eu creio que você não tem noção de onde você vai chegar ainda. Amém? E o seguinte, né? Esse tema que você escolheu para a gente estar falando é um tema maravilhoso. A fé. Porque a fé é uma das coisas mais importantes na vida cristã. A gente precisa ter uma fé sólida. A gente precisa ter uma fé baseada em Cristo, uma fé correta. Porque, como a gente sabe, né, não adianta você crer errado. Você crer errado, você vai viver de forma errada. Então, a gente precisa crer corretamente para que a gente possa viver de forma correta. E esse tema, né, exercendo a sua fé, isso é importante porque muita gente no meio cristão simplesmente fala sobre fé, ouve falar sobre fé, porém não sabe como exercer a fé. E acaba aí que meio que sofre, né, sem necessidade, porque justamente não aprendeu como exercer a fé. E hoje a gente vai estar falando aí sobre a fé em ação, né? E, na verdade, a fé, ela fala. E o título da mensagem que eu trouxe hoje para a gente é justamente esse. A fé fala. Eu gostaria de iniciar, eu vou ler lá em Tiago, capítulo 2, do versículo 14 em diante.
Fala assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Abraão, seu filho Isaque, aliás, sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras, que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando aconteceu os espias e fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Tem uma versão da Bíblia que eu gosto muito, que se chama A Mensagem, ela é uma linguagem contemporânea. Esse finalzinho, ele simplesmente diz assim, quando o corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Tentem separar a fé das obras. O resultado será o mesmo. Apenas um cadáver. Ou seja, não dá para ter fé se não tiver obras. De nada adianta. Tá ouvindo bem, Arlan? Tranquilo? Sem cortes? Não, bacana. Tranquilo, né? Então, basicamente, o que a gente leu é isso. O que a gente aprendeu, né? A fé, se ela não for acompanhada por obras, ela é morta. Ou seja, se você tem fé, você tem que ter uma reação. Não dá simplesmente para falar, eu tenho fé. Se você não fizer nada, se você não corresponder àquilo que você crê. Na verdade, era isso que Tiago estava querendo dizer nesse texto. Na verdade, era como se ele dissesse, né? Coloque a sua fé em prática de maneira correta. Então, assim, as nossas ações, a nossa vida, o nosso estilo de vida, ele deve corresponder à nossa fé. Esse exemplo de Abraão mesmo. Ele só teve coragem de oferecer o próprio filho dele porque antes ele teve fé. A fé sempre andando junta com as obras. Não adiantava ele somente crer. Ele tinha que fazer o que ele fez. E por isso a Bíblia fala que ele foi justificado. Então, assim, algo triste é que, infelizmente, tem muita gente no nosso meio que até tem um coração cheio de fé, mas não possui uma ação que corresponda àquilo que ela crê. Eu queria ler João 12, 42 e 43. Fala assim, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, em Cristo, né? Mas por causa dos fariseus, não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Ou seja, isso é algo sério, porque o texto fala que eles tinham fé. O problema deles não era que eles não tinham fé, eles tinham. Porém, eles não correspondiam de acordo com o que eles criam. Então, assim, eu faço uma pergunta, será que aquela fé poderia salvar aquele povo? De modo algum, porque, na verdade, olha só essa frase, fé estocada não produz resultado. Então, não adianta você falar, eu estou cheio de fé, se você não age. Então, a fé, ela deve ser colocada em prática. Tem o caso da mulher do fluxo de sangue, é um caso mais conhecido, né? E o que acontece? Aquela mulher, ela tinha uma doença
onde aquele sangramento dela simplesmente não parava. E ela era uma pessoa que tinha uma boa condição financeira. Tanto é que a Bíblia fala que ela procurava sempre os melhores médicos. Só que, infelizmente, a medicina na época não foi capaz de dar um alívio para ela, de trazer cura para ela. E chegou um tempo em que ela não tinha mais nada. Só que um dia ela ouviu falar de Jesus. E o que acontece? Ela foi ouvindo ali sobre o que sobre o que Cristo tinha feito, né? Curado pessoas, transformado a vida de tanta gente. E ela foi gerada fé no coração dela. Isso, a Bíblia fala, né? Que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando ela ouviu falar de Cristo, simplesmente ela ouvia testemunhos do pessoal, foi gerado fé no coração dela. Só que ela não simplesmente se contentou em ter fé. Ela teve uma reação condizente ao que ela creu. Então, assim, o que ela fez? Ela foi atrás de Jesus. E a Bíblia fala que ela falou com ela mesma. Você vê, falou sozinha. E ela diz, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Ou seja, ela falou, eu não preciso de muita coisa. Eu não preciso nem que ele olhe para mim, eu preciso apenas encostar na roupa dele e eu vou ser curada. Então, o que estava acontecendo? Em meio à doença, em meio ao caos, ela estava profetizando saúde, ela estava profetizando cura na vida dela mesma. Então, o que a gente aprende com isso? Essa é a maneira mais simples, mas ao mesmo tempo a maneira mais poderosa de liberar a nossa fé. Como que é? Falando. Quem crê, fala. Quem crê, fala. E que eu queria deixar uma chave, eu acho uma coisa poderosa, é você se move na direção do que você está declarando. Você se move na direção do que você está declarando. Então, assim, preste atenção, preste muita atenção naquilo que você está dizendo, porque a sua vida está indo na direção das suas palavras. Olha como eu disse, sua vida está indo, eu não falei sua vida vai, ela já está andando na direção do que você tem dito. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, porque nada é neutro. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 4:13, é assim, está escrito. Criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Então, olha só, eu criei, por isso falei. Quem crê, fala. Quem crê não permanece calado diante de uma circunstância adversa. Agora, uma curiosidade legal. Por exemplo, você sabia que a fé é um espírito? A fé, diferente do que algumas pessoas pensam, ela não é uma coisa, não é uma fórmula mágica ou uma ferramenta. Ferramenta é algo que a gente usa de vez em quando surge uma necessidade, na verdade. Ela não fica ali exposta na sala, ela fica naquele quartinho dos fundos. E a fé não é esse tipo de coisa que a gente deva usar de vez em quando. A gente deve viver pela fé. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que a fé é um espírito, não é uma coisa. E Paulo fala, né, que nós, na nova aliança, depois de Cristo, já recebemos esse espírito. Cada um de nós recebeu o espírito da fé no nosso coração. Isso é maravilhoso. Você entende que foi um presente que você recebeu, não é algo que você tem que conquistar. Então, a gente precisa entender, eu tenho o espírito da fé. Amém? Amém. Então, já que a fé não é uma coisa, ela é um espírito, a gente precisa entender o quê? Já que ela é um espírito, a gente não precisa, por exemplo, pensar, nossa, eu queria ter a fé igual de Abraão, eu queria ter a fé de Noé. Aqueles caras eram tão maravilhosos, mas na verdade não era eles, era o espírito da fé agindo na vida deles. A boa notícia é que esse mesmo espírito agindo em nós, nós podemos fazer grandes coisas assim como eles foram usados para fazer. Como a gente está vivendo esse ano, né? Obras maiores. Então a gente pode fazer sim. Basta que a gente não duvide. Agora um detalhe legal, que é o seguinte: se a fé é um espírito, ela não é uma coisa,
ela pode se tornar algo contagioso. Por exemplo, Arlan, eu não sei se um dia você já esteve em um lugar e de repente chegou uma pessoa e simplesmente pelo simples fato dela chegar, abrir a boca, parece que o ambiente mudou. Parece que algo aconteceu ali, parece que o céu se abriu, todo mundo se animou, ficou aquela coisa toda, e de repente o problema que estava ali parece que já não era tão grande mais. E o que acontece? Na verdade, essa pessoa carrega dentro de si o espírito da fé. Uma pessoa, quando ela está carregada de fé, quando ela está cheia de fé, quando ela abre a boca, o ambiente muda. Porque, você concorda comigo? Para falar coisa ruim, para concordar com coisa errada, o mundo já está cheio. Então, assim, quando você vê alguém chega e fala diferente, fala o contrário do que o mundo está falando, é totalmente diferente. E isso contagia o ambiente. Às vezes você está desanimado, você sai dali mais animado, você sai renovado. Tudo porque conversou com uma pessoa que está ali exalando fé. Que a fé é como se fosse um perfume, ela exala, contamina o ambiente. Então, assim, a fé é contagiosa. Mas, em contrapartida, também, a incredulidade é contagiosa. Isso é um problema. Porque existe até um exemplo na Bíblia sobre isso, né? Que é quando o povo saiu lá de Israel, né? Aliás, do Egito. O povo de Israel saiu do Egito e eles estavam sendo libertos ali. E primeiro eles foram para o Monte Sinai. E de lá, eles foram para um lugar chamado Cades Barnea. Fazia fronteira com a terra qual Deus tinha prometido que já teria dado a eles, Canaã. Só que, o que acontece? Eles acamparam ali ao redor e precisaram, né, fazer um reconhecimento da terra. O detalhe é que da saída do Egito até na cidade Cades Barnea, que era fronteira com a cidade que Deus já tinha dado a eles, levou cerca de 2 anos. 2 anos para chegar ali. Então, a Bíblia fala que eles chegaram ali e o próprio Deus ordenou a Moisés que levantassem homens para ir lá fazer esse reconhecimento da terra. Só que o detalhe é que não foram 12 homens qualquer. Foram 12 homens nobres, 12 príncipes. Os caras foram escolhidos a dedo. Então, assim, não era qualquer um. E esses homens foram enviados lá. E eu queria ler esse trecho, está lá em Números 13. Eu acho legal a gente ler para a gente entender melhor o contexto. Números 13, 26. Vou ler aqui rapidamente. Fala assim, então eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade e prestaram relatório a eles, a toda a comunidade. E deram o seguinte relatório a Moisés. Olha o que eles falaram. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, assim como Deus disse, né? E aqui estão alguns frutos dela. Mas, aí vem essa palavrinha, mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque são mais fortes do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E olha o que eles disseram. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos. Você vê, né? Deus já tinha falado que tinha dado a terra a eles. E eles vão, olham com os olhos naturais e voltam com esse relatório assustador. Não dá para entrar, os caras são muito fortes, eles vão nos devorar. Quer saber? A gente, para ele, somos como gafanhotos. Aí eu pergunto, né? Quem falou para eles que
eles iam como gafanhotos? Com certeza o diabo. O diabo ele é mestre de soprar na mente das pessoas o que não é a verdade. Porque não era assim que eles eram vistos. Deus já tinha dado a terra. Então, com certeza, Deus ia ser o responsável por entregar, por fazer acontecer. Não ia precisar deles. Deus não precisa da nossa ajuda. E aí, mais adiante, no capítulo 14, do 1 ao 9, fala assim: naquela noite, ou seja, depois do pronunciamento deles, né, que chocou o povo, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Será que para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então, eles queriam até escolher um chefe e voltar para o Egito. Então, foi quando levantou Josué e Caleb, que entre os 12 foram os dois que estavam ali tomados pelo espírito da fé. E eles disseram: a terra que percorremos em missão de conhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Então você percebe como que o olhar natural, quando deveria ser um olhar com os olhos espirituais, faz toda a diferença? O pessoal contaminou com a incredulidade toda a nação, mas Josué e Caleb estavam ali cheios do espírito da fé. Então, assim, o meu desejo é que Deus, ao olhar para nós, ache em nós esse mesmo espírito de fé, esse coração transbordando de fé, para que a gente possa contagiar outras pessoas também com a nossa fé. É isso, afinal, que chama a atenção de Deus, é a nossa fé. Foi isso que atraiu a atenção de Deus ali. Só que o problema é que muita gente hoje acha que vai atrair a atenção de Deus através das lágrimas, através de sofrimento, de desespero. Às vezes a pessoa acha que simplesmente ela pensa assim: não, eu vou chorar porque Deus vai ver o meu choro, Deus está vendo o meu sofrimento, como eu sou um coitado. E não é isso que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus para nós é a nossa fé. Quando você tem fé, é aí que ele olha para você. Mas a pergunta, né, que não quer calar: como então manifestar esse espírito da fé? Como exercer a minha fé? Mais simples do que a gente possa imaginar. Simplesmente crendo e falando. Não é só falar e não é só crer. É crer e falar. E não existe crer em silêncio. A gente não pode crer em silêncio. A fé não é silenciosa. A fé precisa ter uma voz. Então, assim, nós jamais podemos andar pelo que nossos olhos naturais podem ver, mas sim pelo que a palavra de Deus diz. Você vê, a maior bênção que um homem pode receber é a salvação. E a salvação a gente não recebe por mérito, não recebe por esforço. Não é nada que a gente faz que vai nos garantir a salvação. A única coisa que garante a salvação é a fé seguida da confissão. Ou seja, eu creio em Cristo e falo. Ou seja, eu confesso Ele como meu Salvador. Isso me faz salvo. Não é o que eu faço. Então, assim, né? Se o bem mais valioso que a gente tem, a gente recebeu simplesmente porque cremos e falamos, por que a gente vai receber outras coisas de outras formas? Não faz sentido. Mateus 21, 18, fala assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, ele aproximou dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então ele disse, né? Nunca mais dê frutos. Imediatamente a figueira secou. Peraí que meu texto subiu.
Imediatamente a figueira secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntavam: como a figueira secou tão depressa? E aí Jesus respondeu, né? Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se ao mar. E assim será feito. E o finalzinho, olha que legal. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Agora, que legal também. Imagina você chega em casa, Arlan, e vê a Oyara conversando sozinha com as coisas. Vai achar meio estranho, né? Pô, o Yara tá conversando ali com a geladeira, enfim, é estranho. Mas Jesus fazia isso. Jesus conversava com as coisas que para o homem não é normal. Então, olha só, Jesus conversou nesse texto com uma árvore, com uma figueira. E ele falou, não, seca, e ela secou. Jesus conversou também com o morto. Lázaro, quando ele falou, vem para fora, o cara estava morto há 4 dias. E ele não pensou na hipótese, poxa, mas ele está morto, deixa eu ir lá primeiro. Não, de longe, a Bíblia fala, antes de entrar lá fora, ele chamou Lázaro, só falou, Lázaro, vem para fora. Ele nem falou, Lázaro, volte à vida, ele só falou, Lázaro, vem para fora. E o homem veio. Ele falava com surdos. A gente sabe que você falar com surdos, você está assim, meio que falando, mas se você não souber o sinal dele, é difícil de entender. E Jesus falou com a tempestade. Jesus ordenava que o vento parasse, que o mar se acalmasse. Jesus falava com as doenças. Ou seja, ele não ficava calado. Então, se Cristo é o nosso exemplo, por que a gente vai se calar, não é verdade? Então, assim, me chamou de louco, não tem problema. A gente tem que falar, orar, falar. Porque quando a gente faz isso, a gente está externando a nossa fé. Está colocando para fora aquilo que está dentro. Então, como eu falei no início, a fé estocada não produz resultado. Então, a gente precisa decidir mudar o quanto antes. E o quanto antes é hoje. Meu casamento não tá bom, eu preciso falar. Falar com as circunstâncias, falar com o problema, profetizar sobre a minha esposa, profetizar a mulher sobre o seu marido, sobre os filhos. Mas, infelizmente, tem gente que faz o lado oposto. Fala o que está vendo. E a gente precisa falar aquilo que a gente quer ver. É falar na vida financeira. A vida financeira não está legal? Fale o que você quer ver. Está doente? Não dê tréguas para o inimigo. Fale o que você vê, o que você quer ver. Expulse a enfermidade. Declare que você já foi curado. Então, assim, o final do texto, Cristo fala, né, que se tiver fé, você pode até falar com esse monte, atire-se ao mar. E, na verdade, esse monte são os problemas que, infelizmente, a gente passa durante a vida. E ninguém vai escapar disso. Todo mundo vai enfrentar problema. A gente enfrenta, a gente está passando por um problema, pandemia, dificuldades, enfim, mas Cristo assegura que se a gente tiver fé, os montes terão que se atirar. Ou seja, o problema tem que sair. Porque o poder não é o que a gente fala, o poder é a palavra de Deus. Então, assim, a gente precisa aprender a falar, externar a nossa fé. E quando a gente faz isso, a gente está, de fato, exercendo a nossa fé. Por exemplo, algo importante, assim, precisa ficar claro que eu não estou ensinando, assim, confissão positiva. Não tem nada a ver com isso. Apesar de não ser errado você ser uma pessoa positiva, eu acho que deve ser, sim, positivo. A gente deve pensar coisas boas. Mas a diferença é que na confissão positiva a gente fica falando algo para que aquilo se torne uma realidade. Por exemplo, o cara não estudou para o concurso e no dia da prova ele vai, não, eu vou passar, e não passa. Porque a confissão positiva não tem poder, mas no caso da confissão da fé, a gente não fala várias vezes para aquilo se tornar uma verdade. Na confissão da fé a gente fala porque aquilo já é uma verdade. Então, ainda que você esteja na cama, sofrendo por uma enfermidade, você fala, eu sou curado, eu fui curado. Cristo já pagou o preço. Então, não é o que eu estou vendo. A realidade é o que Cristo fala. Duvide do que você pensa, duvide do que você vê, mas não duvide da palavra de Deus.
A fé é para coisas impossíveis mesmo. Se fosse para algo possível, a gente mesmo resolver, não é verdade? Então, assim, a nossa palavra, nossa mesmo, não tem valor. O poder está na palavra de Deus. E quando a gente usa a palavra de Deus, vai ter o mesmo poder do que ele falar. Porque a gente está falando algo dele, algo da parte dele. E é por isso, eu acho engraçado, é por isso que o diabo nos odeia tanto. Porque mesmo na hora e ali o pau tá quebrando pro nosso lado, mesmo na hora que tá tudo revirado, como é que os crentes tá? Feliz, tá cantando, tá indo pro culto, tá orando, tá agradecendo, porque a gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pelo que a gente crê. Então o diabo ele fica realmente arrasado. O mundo não, o mundo sofre, porque o mundo ele vive pelo que ele vê com os olhos naturais. E se a gente esquecer o lado espiritual, a gente se abate mesmo, que é pandemia, é desemprego, é inflação, é guerra, rumores de guerra. Mas quando a gente está ali com fé, a gente vê o que a gente vê com os olhos espirituais, e aí o diabo perde a linha, porque realmente ele fica louco. Não tem como abater esse povo. Por quê? Estamos firmados em Cristo. A Bíblia fala, né, que Cristo morreu há mais de 2000 anos, para ser mais exato, 2022, e ali ele fala, né, está consumado, ou seja, está resolvido. O problema que tinha na humanidade acabou. Então, ou seja, ele pagou pelo preço, pagou pela humanidade, pagou pelos erros dos homens. E a partir dali, o que ele estava querendo dizer com aquilo? Quem crê em mim, a partir de agora, está salvo. Quem crê em mim, a partir de agora, é abençoado. Porque antigamente, o cara, para ser abençoado, ele tinha que obedecer às ordenanças, os mandamentos. E a gente sabe que nenhum homem conseguiu cumprir tudo. E hoje também nenhum homem consegue cumprir tudo. Por isso que a gente ia ser eternamente falhos. Mas Cristo veio e cumpriu a lei no nosso lugar. Ele fez o que a gente não poderia fazer. Então a Bíblia fala lá em Deuteronômio que quem obedecesse seria abençoado. Mas como ninguém obedeceu, ninguém foi. Até Cristo. Então hoje, quando a gente crê de fato que Cristo morreu, Cristo venceu a morte, tudo isso por nós, nós nos apropriamos de toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Isso hoje faz parte da nossa vida. Mas eu só vou desfrutar disso se eu realmente crer que isso é uma verdade, que eu tenho todas as bênçãos em Cristo Jesus, que eu sou quem Ele diz que eu sou. Então, assim, você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Outro fato legal, Arlan, sobre fé, a gente caminhando aqui, quando Jesus cura aquele paralítico, a situação lá de Marcos 2. A Bíblia fala, né, que a casa estava tão cheia, onde Jesus estava ensinando, que tinha tanta gente que não tinha nem como entrar, não tinha como sair, fechou as portas, muita gente, muita gente. Só que aquele paralítico, ele teve fé juntamente com os 4 amigos. E o que os caras fizeram? Mais legal, não tem como entrar. Mas nós não vamos voltar para trás, nós vamos dar um jeito. E a Bíblia fala que eles subiram, não sei como, nem por onde, mas arrancaram o telhado da casa que Jesus estava. E simplesmente começaram a descer a maca. Imagina, Jesus está ali ensinando e quebradeira no teto, maca descendo, o que está acontecendo, e desabando alguma coisa ali, e todo mundo olhando. Mas o legal, que o que chamou a atenção ali de Jesus não foi a quebradeira, não foi o sofrimento do homem. Jesus não ficou perplexo pensando, né? Poxa, o cara é paralítico. Não. Na hora, Cristo olhou a fé. Eu queria só ler essa parte pequenininha que está lá em Marcos 2, versículo 5. Vendo a fé que ele tinha, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Então não foi vendo o sofrimento, não foi vendo a dor, não foi vendo o sacrifício, foi vendo a fé. O que atrai o olhar de Deus para nós é a nossa fé. Quanto de fé a gente tem mostrado? Então, assim, né? Nós precisamos entender. Para encerrar, a gente precisa lembrar, né? Nós somos filhos. Então, preciso me comportar como um filho.
Eu sou herdeiro, a Bíblia fala que eu sou herdeiro em Cristo. Então, eu preciso me comportar e falar como herdeiro. Eu preciso viver à altura daquilo que eu sou em Cristo. Você ia falar alguma coisa? Fala. Não, tá tranquilo. Não, né? Então, assim, talvez se fosse eu ou você que nos ouve, no lugar daquele paralítico, o que você queria ouvir não era seus pecados foram perdoados. Você queria ouvir outra coisa, você queria ouvir, ó, seja curado, levanta daí, porque você era paralítico, você foi lá para ser curado. Só que a Bíblia não mostra que aquele cara questionou em momento nenhum. Porque quando Jesus fala, filho, seus pecados são perdoados. Na verdade, aquele homem vivia no contexto que ele entendia perfeitamente o que significava ser perdoado. É igual eu falei, quando o homem não obedecia à lei no Antigo Testamento, a Bíblia mesmo fala que ele estaria debaixo de maldição. E a maldição, a gente pode resumir ela em 3 coisas. Doença, morte, miséria. Doença, miséria e morte. 3 coisas. Então aquele homem era alguém doente, era alguém miserável. E era alguém que estava morto espiritualmente também. Então quando ele vem, apesar de que a gente poderia achar melhor que seria ouvir você está curado, ele escuta você está perdoado. E porque ele escutou você está perdoado, foi que ele levantou. Porque ele creu que, cara, eu estou perdoado. Então se eu estou perdoado, eu não estou mais debaixo de maldição. O perdão de Cristo tirou toda a maldição que estava sobre aquele homem. E como eu falei, a doença fazia parte do pacote da maldição. Então ele foi livre da doença, livre da enfermidade, porque ele foi perdoado. Nós hoje não cremos no evangelho da cura, no evangelho da prosperidade. Nós cremos no evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo nos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, mas não só pelos nossos pecados. Cristo morreu pelas minhas enfermidades, pelas minhas doenças. Então, você precisa crer que você foi perdoado. Quando? Lá na cruz, quando Cristo morreu por você, você já foi perdoado. O triste hoje é saber que pessoas vão para o inferno não porque pecaram, não porque mataram, mas simplesmente porque não aceitaram o perdão de Deus. Então, assim, que você possa entender hoje que Deus já te perdoou. Não interessa o que você fez, não interessa o tipo de vida que você levou até aqui, você já tem o perdão disponível. Então, cabe a você aceitar, querer esse perdão de Cristo na sua vida. E o perdão de Cristo, a salvação, ela vem com um pacote completo. Cristo morreu para nos dar vida, para nos dar saúde, para nos trazer prosperidade, alegria. Essa é a vontade de Deus para nós. Ele levou sobre si a maldição, ele atraiu a maldição no nosso lugar para que a gente pudesse receber bênção. Então, isso é maravilhoso. Então, para encerrar, eu encerro com isso. Abra a sua boca e declare a palavra. Abra a sua boca e declare aquilo que você quer ver. Essa é a vontade de Deus. Esse, resumindo, é o título dessa série que Deus colocou no coração do Arlan, exercendo a sua fé. Exerça a sua fé falando. Fale o que você quer ver e você pode ter certeza que as circunstâncias ao seu redor vão mudar. Porque, como eu disse, não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Amém? Arlan, eu falo até aqui, assim, né? Essa palavra, ela falou muito comigo e eu creio que falou ao coração de quem pôde nos ouvir. Quem não pôde nos ouvir agora também, que for ouvir depois, né? Que Deus possa falar ao coração de todos, porque realmente a fé é algo imprescindível. E eu dou graças a Deus, né, por Ele ter te dado esse encargo de levantar esse projeto, igual a gente falou, né, eu falei no início, não tem noção do bem que isso vai fazer, das pessoas que você vai alcançar através dessa ferramenta, que hoje em dia, cada dia mais usada, né?
E eu desejo isso, que você continue crescendo, crescendo em sabedoria, crescendo em revelação, discernimento. Tenho certeza que você é inspiração para muita gente que está ao seu redor. Às vezes você nem sabe, mas você é referência, inspiração para alguém. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da Oyara, que está nos assistindo. Que, como eu falei no início, né, vocês foram usados por Deus para que a gente estivesse onde a gente está hoje. Eu sou muito grato por isso, muito grato mesmo. Deus abençoe e agradeço pelo convite mais uma vez. É algo assim poderoso, né, Guilherme? Não tem nem o que falar, né, em relação a essa mensagem que você ministrou aqui aos nossos corações. Só complementando, tem uma passagem lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É uma passagem que Paulo, quando ele estava já no final da sua caminhada cristã, ele pôde perceber que, mediante a todas aquelas situações que ele passou, o que fez ele permanecer de pé foi a fé. E é algo assim que a gente tem aprendido muito na igreja onde nós congregamos, que hoje, agora que o nosso estado atual, o meu estado atual, geograficamente, eu estou aqui localizado no bairro Paulo VI. Mas a minha posição é aonde? Nós estamos aonde em Cristo? Sentado, né, ao lado dele. Porque todo o preço, né, já foi pago, tudo já foi consumado. O que nós devemos fazer hoje é apenas usufruir de tudo aquilo que o Senhor, né, fez por nós, o alto preço que ele pagou. E assim, quando nós vivemos com as nossas vidas ativadas e dependendo e entendendo que a fé é quem vai nos mover através de Deus, isso aí é poderoso, Guilherme. Então, Senhor, louva a Deus Verdade. pela sua vida, toda honra, toda glória nela seja dada a Deus. Hoje, se nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos permitiu mais uma vez que esta live acontecesse. Todo esse projeto, esse propósito, de fato, é alcançar a vida de milhares de pessoas, porque lá fora existe uma multidão de pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra da graça, pelo evangelho da graça. E é isso que Deus ele quer fazer com todos nós. Que nós venhamos sair da nossa zona de conforto para que nós possamos ministrar essas verdades. E eu agradeço muito a Deus por ter não só você, mas a Kênia, que hoje é sua esposa. Vocês, para nós, é uma, né, vocês nos, de fato, é pessoas em quem a gente se espelha. A gente vê Deus através da vida de vocês, né, o tanto que Amém. Deus vocês de uma forma poderosa, e a gente fica feliz de fazer parte desse projeto, dessa caminhada, porque a nossa alegria e a nossa, né, motivação é saber que vocês estão, né, fazendo o que Deus nos chamou para poder fazer, né, pregar a palavra para todos os confins dessa terra. E é isso que vocês têm feito. E aonde que vocês vão, vocês representam a pessoa de Jesus Cristo. Isso é nítido em ver através da vida de vocês. A oportunidade que você e a sua esposa Kênia têm, né, aonde, seja qual for o local, vocês falam do amor de Deus, fala daquilo que vocês estão vivendo.
E isso é legal. Então eu louvo a Deus pela vida, né, de vocês dois. Para nós é um privilégio não ter só vocês como os nossos amigos, mas ver você firmado, né, em Cristo, na rocha, que é Cristo Jesus. Então, que o Senhor possa, né, continuar abençoando o ministério de vocês, alargando seus caminhos, a sua tenda. Amém. Certeza, Guilherme, que, né, como Deus ele já usou, como ele está usando, ele irá continuar usando vocês de uma forma poderosa. E isso tudo Amém. eu faço porque nós temos essa liberdade. E é o que nós vemos, né, através da vida de vocês. Então, que você possa continuar nesse foco. Uma palavra, assim, poderosa, né? Deus te usou, assim, de uma forma maravilhosa, mais uma vez. O Senhor continua te usando aí, que você permita que Deus venha te usar todos os dias da sua vida e que você possa fazer a vontade dEle eternamente. Muito obrigado mais uma vez pela sua Amém. disponibilidade, né? Agradeço também a sua esposa e vamos que vamos, irmão. Isso Deus nos aí. chamou para isso. Nós estamos aqui para poder fazer a diferença, né? Não sei se você se lembra, alguns anos atrás, quando nós estávamos ali na UBB, e assim, toda aquela bagagem, tudo aquilo que Deus nos ensinou, como Ele tem nos ensinado nos dias atuais, hoje nós estamos podendo colocar em prática. E isso ainda não é Verdade. de tudo aquilo que Deus ele quer fazer através da sua vida, da vida da sua esposa, através da minha vida, da vida também da Uiara. E é isso que a gente tem que ser, Guilherme. A gente só tem que se disponibilizar. E é tão gostoso a gente viver uma vida movida pela fé. Né? Hoje nós estamos passando por momentos difíceis, várias situações acontecendo, até mesmo perto de nós, e uma das coisas que nos motiva é o quê? É a gente exercer a nossa fé. Diante disso tudo que está acontecendo, nós venhamos fazer como Paulo, né? Como ele chegou ali no final da sua carreira, ele pôde falar: combati o bom combate, guardei a minha fé. Então, assim, em quem nós temos crido? Em Cristo Jesus. Verdade. E, então, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Muito obrigado pela disponibilidade. E tenho certeza que foi a primeira de muitas vezes que nós iremos nos encontrar através Com de live. certeza. Amém? Com Muito certeza. obrigado mesmo. Ai, Gostaria ô, de... Arlan, Oi. só aproveitar aqui, ó, que agora eu tava como é que fala? Tava concentrado aqui, não deu pra falar. Tô vendo o Julian comentando ali, ó. Abraço pro Julian também. O Julian também foi usado demais por Deus no início lá, que é no Impacto Vida, né? Você não estava diretamente ligado comigo aquele dia, não, mas ali ele estava. E legal, eu vi também o dia que ele ministrou, né? Trouxe a palavra, então top demais. É outro cara aí que eu admiro. E só alegria ver vocês fazendo isso aí, que é o que realmente a gente nasceu para fazer, né? Com certeza. O Juliano, como eu sempre falo, né, o Guilherme, ele é o nosso mestre, né? Um rapaz assim que, né, mais uma pessoa, como você falou e bem, né? Nós admiramos e amamos muito a vida dele. É um grande homem de Deus. Gostaria de agradecer todas as pessoas que participaram da live ao vivo, você que está aí conosco aí, né, sintonizado nesta live. Espero que você receba essa palavra e que ela fica guardada não só no seu coração,
Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que essa mensagem de hoje ela vai edificar a vida de muitas pessoas. Amém? Então, meu muito obrigado por você ter tido paciência aí conosco até agora. Já são o quê? 10h45. Então, assim, só tenho que agradecer a todos vocês que têm também apoiado esse projeto, têm abraçado esse projeto. E tudo isso, irmão, é para expansão e para engrandecer o reino de Deus. Nada disso aqui é para poder gloriar nós, né? Mas o que nós queremos é levar a palavra do Senhor, conforme eu tenho falado aqui, quarta-feira após quarta-feira. Amém, irmãos? E vocês que vão ouvir ou assistir essa live depois, tenho certeza que vocês vão, de fato, ser abençoados por esta palavra. Amém? Guilherme, quer Ô, falar uma coisa? falar mais uma coisa aqui, ó. Meu amigo Robs tá assistindo a gente aí também, o Rovandro Lopes, padrinho de casamento nosso Amém. também, amigão. E não, muito bom saber que você tá ouvindo. Rovandro, Deus te ama demais, você é um cara de fé. E eu tenho certeza que você não parou aqui por acaso, creio que Deus falou com você. E sou muito grato também pela amizade dele. E todos que Amém. estão assistindo, né? Glória a Deus, que Deus possa ter realmente falado com a gente. Que, cara, o negócio mais real que eu já ouvi. A gente precisa falar, até porque sempre vai ter um ouvido próximo para ouvir. E o ouvido mais próximo é o nosso. Então, Verdade. ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, serve muito para mim. Então, é maravilhoso. A palavra de Deus é muito bom falar sobre ela. A gente tem, assim, o privilégio, né, de ser usado para enriquecer alguém, mas também, ao mesmo tempo, Deus está ministrando no nosso coração. Muito top. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então, né, vamos nos se despedir. Muito obrigado por você ter ficado aí conosco até agora. Semana que vem estaremos aí novamente, na próxima quarta-feira, às 21h30. Convida, né, o máximo de pessoas aí que vocês conhecem, né? Divulga aí o nosso canal do YouTube. Tem aí na nossa bio, tem o link lá que você já acessa direto para o YouTube. Se inscreve lá no canal, ativa o sininho lá, divulga, compartilha esta mensagem e as outras também com o máximo de pessoas que vocês conhecem. E vamos que vamos, irmãos. Estamos juntos nessa caminhada. Vamos continuar caminhando aí, porque o nosso alvo é Cristo. Amém? Amém. Então, uma vez, muito obrigado. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado, Guilherme. E até Prazer quarta-feira. meu. Amém. Amém? E no Amém. decorrer da semana aí, eu acredito que na quarta-feira iremos ter uma surpresa, né? Um outro convidado, que eu estou aí aguardando a resposta dele. Uma pessoa bênção. E tenho certeza que vai ser mais uma que Deus vai usar de uma forma poderosa para poder ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Amém, irmãos? Boa Amém. noite. Deus abençoe vocês. Como o Guilherme disse, a fé ela deve ser falada. E como eu sempre tenho falado aqui também, você que está nos assistindo, que vai assistir essa live depois, você é o melhor de Deus. Amém? Sem você, essa live não tinha acontecido. Deus abençoe a vida dos irmãos aí. Forte Amém. abraço e até quarta-feira que vem. Fica na paz, irmãos. Um abraço. Tchau.